O estranho, mas belo convite do rei. Bem-vindo a mais um 3 em 7. Esse aqui é a tua devocional, o teu tempo de reflexão. Pode usar esse momento aqui, esse conteúdo para seu grupo pequeno, para o seu estudo pessoal, o que você quiser para a sua edificação. E a gente vai falar hoje sobre isso, o estranho, mas belo convite do rei. É meio assim, estranho mesmo, meio complexo, é paradoxal, mas é a melhor coisa que existe, a melhor coisa do mundo é esse convite que é feito aqui. Hoje o texto é de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 ao 11, e lembra que a gente vai te dar 3 passos para você acompanhar bem esse momento, e depois 3 verdades durante aquele tempo, e no final 3 ações para que você tenha algo a fazer a respeito disso, beleza? Os 3 passos são os seguintes. Primeiro passo, limpe a área, tenha um momento adequado, então um local silencioso ou um momento silencioso para que você possa ouvir e entender Deus falando com você. O segundo passo é que você ouça o texto e leia o texto na íntegra, tá bom? Acompanhando cada palavrinha do texto. Beleza? E o terceiro passo é que você perceba o que você não faz de bom, que está escrito ali no texto, mas ao mesmo tempo o que Deus faz de bom. E não tenha medo, vergonha disso. Esse é o caminho aí das boas novas. E aí eu vou ler o texto aqui e depois a gente vai apresentar 3 verdades para você, tá bom? Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus possa falar com a gente nesse momento. Vamos lá, o estranho e belo convite do rei. Esse é o momento que a gente apresentaria aqui com cronômetro as 3 verdades, mas aqui o cronômetro ele congela, o tempo para quando a gente vê algo tão bonito assim. Tem um convite para nós aqui, e você lembra dos outros conteúdos que diziam várias coisas bonitas para a gente sobre amor, sobre enxergar as situações, mesmo as difíceis, com outros olhos, vendo as coisas boas, as oportunidades para as boas novas, mas tudo leva para esse momento, por isso congela o tempo, como se tudo ficasse em câmera lenta para esse momento, para esse convite. Então é um texto que, ao mesmo tempo que é difícil de ler, de falar dele, é uma delícia a gente ler, a gente ouvir, a gente cantar isso. Até porque era uma música que a igreja lá no início, bem no início da vida da igreja, era uma música que a igreja cantava. Isso aqui, do verso 6 em diante. E o convite para a gente é esse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou todos vocês tenham o mesmo modo de pensar a respeito de Jesus. Então a gente vai pensar nessas 2 coisas, a gente pensar sobre Jesus do mesmo jeito e como está escrito aqui. E depois também pedir para Deus como é que a gente pode também ter uma atitude, uma disposição assim. Mas a gente tem que já olhar as 3 verdades olhando para Jesus agora, não coisa que eu tenho que fazer. Então a primeira verdade que o texto apresenta é um convite também, é ver como Jesus se humilha, ele tem humildade para servir. Então Jesus tem humildade para servir. O texto diz que, embora sendo Deus, embora ele já existisse na forma de Deus, a Trindade sempre existiu, né? Pai, Filho e Espírito. Embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se agarrar, né? Eu vou ficar aqui na minha posição, eu vou me humilhar. Jesus fez isso, eu vou ter humildade, que é fazer o que o
o que Deus quer, o que o Pai quer, fazer o melhor em relação a Deus e não o que só eu quero. Então ele tem humildade para servir. Essa é a primeira verdade. Jesus teve a humildade de se esvaziar para vir servir. Ele se esvazia de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem. A primeira verdade é que Jesus tem humildade para servir. E o que ele veio fazer aqui? Que ele veio servir a gente no quê? Ele veio primeiro servir a gente com salvação mesmo, a gente não tinha nada para fazer para estar com Deus. Então Deus, a gente não tem como ir ganhando, botar tijolo por tijolo de boas novas, ou vida piedosa, vida com Deus, tudo certinho. Não tem como a gente subir esse tijolo até Deus. Né? Deus é altíssimo, está totalmente separado do mal, do pecado. Qualquer coisinha mínima que você pense, que eu não faça de bom, que eu faça de errado, mas só um pouquinho, já era, já não alcança os céus. E Jesus tem a humildade de servir a gente aqui embaixo, e ele esvazia-se e vem para cá. A primeira verdade linda é essa, que ele toma a forma de carne e ele vem andar no nosso meio e para servir. E ele serve a quem? Ele serve só quem é bonitinho e está tudo certo? Não. Ele serviu quem estava com a vida bem ruim, bem estranha. Ele serviu só quem ia virar discípulo e fazer parte da comunidade, engajada com a missão? Não, ele serviu gente que também nunca mais voltou. É tanto amor que a gente fica... É por isso que o tempo congelou aqui. Jesus é demais. E a segunda verdade que é apresentada aqui no texto pra gente é que Jesus tem humildade para obedecer. Ele teve humildade, ele obedeceu ao Pai, e aqui está escrito aqui, né, no 7. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o 8, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E aqui a gente fala sobre uma obediência total. Jesus não ficou obedecendo mais ou menos, não obedeceu de cara fechada, emburrado. Ele não obedeceu só exteriormente, mas ele obedeceu de coração. Os textos, a palavra de Deus fala que ele chamou de delícia fazer a vontade do Pai. Quando as pessoas perguntavam para ele, mas você não vai comer? Você não vai fazer tal coisa? Ele falava, o meu pão, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E agora é necessário que essas pessoas tenham a minha presença aqui, para que eu possa ensiná-las. Enfim, Jesus chamou de delícia a obediência ao Pai. Então a gente tem de novo aqui uma verdade linda sobre Jesus, que se humilha para servir a gente, depois se humilha obedecendo de coração e totalmente, sem resmungar, sem fazer cara feia, sem arrastar o pé, falar, tá bom, vai, eu curo você, eu ensino mais um pouquinho. Jesus obedeceu humildemente ao Pai. É lindo demais de novo ver isso. E a terceira verdade é que ele teve uma obediência até a morte. E aqui a gente vê que ele morreu como o pior dos pecadores. A morte de cruz não é algo que a gente só canta, só fala e pronto. Mas a morte de cruz significa morte, naquela época significava uma morte para o pior dos piores, dos piores, dos piores dos malfeitores. Então era coisa que até o bandido, até o assassino olhava para quem ia para a cruz e falava, isso não vale nada. Né? Essa pessoa, como a gente vê a ética de gente que faz maldade, mas considera quem faz uma outra maldade pior do que ela. A morte de cruz é essa, e Jesus ele humilha-se para ser considerado o pior dos piores dos homens, sendo que ele não fez nada de errado, não pensou errado, não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. E aí a gente fica congelado com essa imagem diante da gente de Jesus se humilhando até a morte da pior espécie para o pior tipo de homem. E é por isso que a gente enxerga esse convite de Jesus para seguir ele como um convite estranho. É um convite que humilha a gente também, que a gente tem que admitir para os outros que a gente não é bom, porque para aceitar salvação a gente está perdido. A gente tem que falar, eu estou perdido, eu não consigo ser o que eu queria ser, ou o que Deus queria que eu fosse.
É um convite estranho, mas é belo, porque ele abriu o caminho, ele fez tudo e ele falou: eu já fiz, agora vem, aceita. E é por isso que o resto do texto fala de uma exaltação dele. Aqui não é para a gente imitar Jesus para a gente ser exaltado e mandar nas pessoas. Não, a nossa exaltação será no dia em que formos finalmente reunidos com Jesus e com o povo de Deus lá no final da história para recomeçar. Mas aqui a exaltação é dele e o convite é para a gente adorar esse rei que desceu, se humilhou, fez tudo por nós e depois subiu exaltado. Do 9 ao 11 fala isso: exaltou a mais alta posição, um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, todos vão se humilhar diante do rei, que é esse que se humilhou primeiro e depois e agora já está exaltado. E a gente fica com essas verdades pra gente e esse convite pra gente de não ficar só imitando, mas olhar para Jesus, olhar para essa obra de salvação e falar: é isso, eu aceito, eu quero, eu vou com esse rei, porque ele se humilhou por mim, ele morreu a minha morte para dar a vida dele. Então por isso que Jesus fala: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então já humilha-se, já diga: eu não sou perfeito, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, vem comigo. Esse é o estranho convite, mas o belo convite do rei. A gente deixa as 3 ações para você confessar ao Pai o seu pecado, para você louvar Jesus por essa obra na cruz e para você pedir para que o Espírito Santo aplique isso no seu coração. E hoje pode ser o dia mais feliz da sua vida, o dia de salvação, um dia também para mudar o seu jeito de lidar com as pessoas. A gente se vê por aí, se inscreve aqui no canal, tá bom?